Olá, amigos do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Flávio Tartucci, sou doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo, advogado e professor do curso FMB. Neste curso, vamos trabalhar o tema Código Civil, parte geral. E nesta primeira aula, o nosso tema é a pessoa natural. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse programa e dessa aula, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Muito bem. Nessa aula de hoje, portanto, o nosso tema é o tema da pessoa natural numa perspectiva de proteção civil constitucional. Não poderíamos deixar de mencionar nessa aula de hoje a proteção constitucional da pessoa natural, que pode ser retirada do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Porque, afinal de contas, esse dispositivo prevê expressamente que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a proteção da pessoa humana. E justamente por isso, muitos autores de direito civil falam e utilizam a expressão personalização do direito civil. Justamente porque, por essa ideia de personalização do direito civil, a pessoa está no centro do ordenamento jurídico brasileiro. E, justamente por essa proteção também, temos algumas consequências práticas, como, por exemplo, no tema da responsabilidade civil. Diante da ampliação da proteção da pessoa humana, temos o surgimento de novos danos à pessoa, como os senhores vão perceber dessa nossa aula de hoje. Muito bem. Partindo para o Código Civil, o nosso dispositivo inaugural de exposição é o artigo 1º do Código. Esse artigo 1º do Código Civil, ele prevê que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Eu gostaria de fazer algumas observações a respeito desse artigo 1º do Código, que diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, justamente porque Miguel Reale, que foi o idealizador desse código, fez observações pontuais a respeito desse artigo. A primeira observação a respeito desse artigo 1º do Código Civil é que ele não utiliza mais a expressão homem, e sim a expressão pessoa. Por quê? O Código 16 utilizava no artigo 2º a expressão homem. O primeiro ponto a observar é que a expressão pessoa é melhor adaptada à Constituição Federal de 88, que, como já disse aos senhores, utiliza pessoa humana. E o segundo ponto, e isso é mencionado pelo próprio Miguel Reale, é que o movimento feminista conseguiu a substituição de homem por pessoa. Então, essa é a primeira observação a ser feita. A segunda observação é que o dispositivo não fala mais direitos e obrigações, e sim direitos e deveres. Por que que o dispositivo fala direitos e deveres? Porque existem deveres que não são obrigacionais. Existem deveres que não são obrigacionais em um sentido patrimonial. Como, por exemplo, o dever de fidelidade, que consta lá no capítulo de direito de família no casamento. O dever de fidelidade não é um dever no sentido patrimonial obrigacional. Então, por isso, houve essa substituição. E, por fim, o dispositivo fala ordem civil, porque, afinal de contas, traz a pessoa enquadrada na socialidade, traz a pessoa dentro de uma ideia de função social. Relembro aos senhores que, para o próprio Miguel Reale, 3 seriam os princípios desse Código de 2002. O primeiro princípio, o princípio da eticidade. Esse princípio da eticidade tem um sentido de valorização da ética e da boa-fé. O segundo, o princípio da socialidade, que é justamente a análise dos institutos civis de acordo com o contexto social. E, por fim, o princípio da operabilidade, porque o Código de 2002 adota um sistema aberto de cláusulas gerais. Então, aqui nós teríamos a valorização da socialidade, no sentido da proteção da pessoa dentro do meio social. Que fique bem claro, porque isso será um ponto norte desse nosso curso dessa semana. Os 3 princípios do Código de 2002. Eticidade, socialidade e operabilidade. Bom, o que nós temos nesse artigo 1º do Código Civil, quando o dispositivo fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil?
nós temos nesse dispositivo a chamada capacidade de direito. Esta capacidade de direito é a capacidade para ser sujeito de direitos e deveres. E todas as pessoas, sem distinção, têm essa capacidade de direito, também conceituada como capacidade de gozo. Uma questão que pode surgir, e eu já vi essa questão em prova, uma boa questão, seria a seguinte: uma pessoa que não tem cédula de identidade, ela é capaz? Ela só não tem o documento de identidade. Ela é capaz? Resposta: sim. O fato de não ter documento de identidade não torna a pessoa incapaz. Essa capacidade de direito, repito, todas as pessoas têm sem distinção. Mas existe uma outra capacidade, uma segunda capacidade, que é a capacidade de fato ou de exercício. Essa capacidade de fato ou de exercício, algumas pessoas não têm. As pessoas que não têm capacidade de fato ou de exercício são os chamados incapazes. E esses incapazes estão tratados no Código Civil. Estão tratados nos artigos 3º e 4º do Código Civil. O artigo 3º do Código traz o rol dos absolutamente incapazes. Esses absolutamente incapazes devem ser representados, sob pena de nulidade do ato correspondente. Um exemplo que nós temos no artigo 3º, temos ali os enfermos e deficientes mentais sem discernimento para a prática dos atos da vida civil. É o artigo 3º, inciso 2 do Código. Aliás, esses enfermos e deficientes mentais serão incapazes quando interditados. Então, temos essa previsão do artigo 3º dos absolutamente incapazes. Temos também no artigo seguinte, artigo 4º do Código Civil, os relativamente incapazes. E esses relativamente incapazes devem ser assistidos, sob pena de anulabilidade do ato correspondente. Um exemplo ali do artigo 4º, temos ali os pródigos. E aliás, os senhores devem tomar muito cuidado com esse conceito de pródigos, né? Porque alguns pensam, até pela história bíblica, que o pródigo é aquele que vai embora e volta depois para casa, né? Não. Quem é o pródigo? Pródigo é aquele que gasta de maneira destemperada o patrimônio, o que pode reduzi-lo a uma situação de insolvência. O pródigo, ele tem uma interdição relativa quanto aos atos de alienação direta. Quando, por exemplo, falo de uma compra e venda. Para uma compra e venda, o pródigo deve ser assistido sob pena de anulabilidade do ato correspondente. Então, retomando, nesses dois artigos, 3º e 4º do Código Civil, nós temos os incapazes, absolutamente incapazes e relativamente incapazes, que são aqueles que não têm capacidade de fato ou de exercício. Uma fórmula matemática bem didática para os senhores não errarem. A fórmula matemática é a seguinte: capacidade de direito mais capacidade de fato é igual a capacidade civil plena. Repito para os senhores: capacidade de direito mais capacidade de fato é igual a capacidade civil plena. Deem uma olhada nessa fórmula. Vamos retomar. Capacidade de direito, todos têm? Todos têm. Capacidade de fato, todos têm? Em regra, sim, mas temos algumas pessoas que não têm. Então, a primeira está sempre presente quando se tem pessoa. A segunda, não. Quando eu tenho as duas, eu tenho a chamada capacidade civil plena. Deve-se tomar muito cuidado com alguns conceitos correlatos ao conceito de capacidade da pessoa. E o primeiro conceito que eu gostaria de destacar para os senhores é o conceito de legitimação. Esse conceito de legitimação também será abordado nesse nosso curso de parte geral do Código Civil. Qual seria o conceito de legitimação? Legitimação é uma capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. Capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. E qual é o melhor exemplo prático de legitimação? A necessidade de outorga conjugal. Esse é um bom exemplo prático de legitimação. Necessidade de outorga conjugal,
que consta do artigo 1647 do Código Civil. Então, se eu sou casado, no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, e vou vender um imóvel, o artigo 1647 exige para essa venda de imóvel a outorga da esposa, outorga uxória. Se é a mulher que vende, há necessidade da outorga marital. E qual é a consequência pelo Código de 2002 se não houver essa outorga do cônjuge? Está no artigo 1649 do Código de 2002. O ato correspondente é anulável. Há até uma polêmica, porque pelo Código de 2002, ele é anulável. Pelo Código 16, ele era tido como nulo. Agora, se você celebra um negócio na vigência do Código de 2002, esse negócio correspondente é anulável por desrespeito à legitimação. Então, legitimação é capacidade especial. Outro conceito também muito afeito aos processualistas é o conceito de legitimidade. Legitimidade é capacidade processual. Artigo 3º do Código de Processo Civil. Aliás, uma das condições da ação. A legitimidade é mais específica, porque ela existe para o processo. É verdade que a própria lei utiliza legitimidade e legitimação como expressões sinônimas. Eu ainda vou mostrar isso para vocês. Mas melhor tecnicamente, legitimidade, capacidade especial processual. Legitimação, capacidade especial